Nazaré. Aleluia. Então eu sou muito grato a Deus, meus amados irmãos, por o trabalhar de Deus na minha vida. Como falei, eu vim aqui, acho que foi em 2012, foi 2011, né? Primeira vez eu vim aqui com minha esposa, meus 2 filhos mais novos. Alguns já conhecem o Isaac, né? Teve aqui ano passado na festividade também. E hoje estou retornando aqui com minha filha mais velha, meu genro, e meus 2 netos. Aleluia. Para mim é uma grande honra, meus amados irmãos, poder estar aqui com os irmãos e estar com minha família juntos também, né? Sou muito grato a Deus. Eu quero ser bem breve aqui. Nesta passagem nós podemos, meus amados irmãos, resgatar muitas mensagens tremendas. Mas eu quero parar aqui no versículo de número 16, onde fala em 2 tipos de homem: o homem interior e o homem exterior. Esses 2 homens, ele está sempre conosco no nosso dia a dia. Está sempre conosco no nosso dia a dia. E tem aquele homem que ele vai envelhecendo, ele vai enfraquecendo, a cada dia ele vai caminhando para a sepultura. Mas tem aquele homem que a cada dia se renova pelo poder da palavra do Senhor. Como está no tema, sendo transformado, aleluia, pelo Evangelho. É a única coisa que transforma o homem, é a palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu vi aqui um testemunho que eu fiquei pasmo e muito feliz. O irmão, porque ele não era cristão, mas ele já observava a vida do irmão Salvador e da irmã Rosinha. E isso fez nascer nele o desejo de chegar até o Senhor. Mas por quê? Por causa de um testemunho dado a cada dia. Então isso é a importância do nosso testemunho, como nós estamos no nosso dia a dia. O que nós estamos passando para a nossa vizinhança? O que nós estamos passando no nosso trabalho? O que nós estamos passando no trânsito? Às vezes eu costumo muito falar, meus amados irmãos, tem lugar que é fácil de ser crente, aqui. Mas tem um lugar que é muito difícil de ser crente, atrás do volante. Aqui fala de transformação o tema. Tem pessoas que quando ele chega atrás do volante, ele se transforma. Ele é transformado. Ele esquece o que Jesus nos ensinou e nos ensina. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E esse testemunho nós temos que dar, meus amados irmãos, no nosso dia a dia. Porque a maior pregação não é a palavra, é a sua vida. A sua vida é uma carta aberta para os que estão próximos de você. Nós podemos ver, meus amados irmãos, pessoas que foram transformadas quando ele teve um encontro com Cristo. Eu quando falo de transformação, não tem como não vir na minha mente o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele é um homem que ele foi transformado, foi moldado. E quando nós olhamos para ele, as cartas que ele nos deixou,
que para mim, as cartas de Paulo é a doutrina para a igreja. São verdadeiros ensinamentos, o qual nós aprendemos muito através das cartas de Paulo. E Paulo, como nós conhecemos Paulo, ele era um homem o qual ele perseguia a igreja de Cristo. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando nós nos adentramos ali, nós podemos ver o apóstolo Paulo, ele pedindo carta para perseguir. Olha como ele falava, ele pediu carta para perseguir uma seita. O evangelho era tratado como seita, para prender homens e mulheres que estavam ali em Damasco. E ali ele recebeu cartas e foi. Mas Deus, ele tinha um propósito na vida de Paulo. Assim como ele tem um propósito na minha e na sua vida, meus amados irmãos. Deus, ele não nos chamou para que simplesmente nós estivéssemos aqui falando dele, mas ele nos chamou para nós anunciar o evangelho dele em tempo e fora de tempo. Estejamos onde estivermos, anunciar a palavra do Senhor. E assim como ele foi na vida de Paulo, ele é na minha e na sua vida. Paulo, quando ele está indo ali a caminho de Damasco, como nós conhecemos, ali ele tem um verdadeiro encontro com Cristo. A palavra de Deus fala de uma grande luz, o qual ele caiu sobre o chão. Uns falam que caiu de cavalo, outros falam que estava de a pé. Para mim não importa a maneira que ele caiu, se ele estava de cavalo, se ele estava de avião, se ele estava de a pé. De avião sempre não estava. Para mim não importa, o importante é que ele, quando ele sentiu a presença do Senhor, ele caiu, porque duro é ficar de pé perante o Senhor. Podemos ficar de pé perante qualquer autoridade do mundo, mas na presença do Senhor, aleluia, não tem como permanecer de pé. E ali o apóstolo Paulo, ele recebe, quando ele vê aquela luz que ele cai sobre o chão, de repente ele escuta uma grande voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Impressionante, o que me chama a atenção, meus amados irmãos, eu estava aqui meditando aqui, e o que me chama a atenção, aleluia, que ele já conhece quem está falando com ele. Como Jesus fala, aleluia, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Aleluia. Ao primeiro encontro que ele tem com Jesus, ele não perguntou simplesmente quem era, mas ele perguntou: quem és, Senhor? Aleluia. Quem é, Senhor? Ele fala: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Meus amados irmãos, no nosso dia a dia, muitas vezes achamos que estamos sendo perseguidos. Sou tão perseguido, eu sou perseguido na igreja, eu sou perseguido no trabalho, eu sou perseguido ali, perseguido aqui. Meus amados irmãos, vivemos dias maravilhosos, o qual podemos falar de Jesus em tudo quanto é parte do mundo. Mas muitas vezes nos calamos, mas temos a liberdade de falar, de anunciar o Evangelho de Cristo, meus amados irmãos. Porque o Evangelho, como eu já falei até hoje aqui, o Evangelho é aquele que transforma. Não tem como eu ter um encontro com Cristo
Cristo e eu permanecer sendo a mesma pessoa que eu sou. Não tem como. Às vezes a pessoa até fala: olha, fulano é crente. Aí você olha para ele, você vê que nada. O apóstolo Paulo, quando ele se encontrou com Cristo, ele ainda sendo Saulo, quando ele se encontrou com Cristo, ele permaneceu fazendo as mesmas coisas. Ele de perseguidor passou a ser perseguido pelo amor de Cristo. Meus amados irmãos, na nossa caminhada, nós temos que a cada dia buscar em Cristo um aprendizado, para que a nossa vida ela venha a ser transformada, moldada pelo Evangelho de Cristo. Porque se o Evangelho ele não produzir frutos de arrependimento dentro de mim, a palavra não está surgindo nenhum efeito, ela está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. O que o salmista fala no Salmo 19, versículo, acho que é o 10, se eu não me engano, é o 11, eu acho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi não é a mesma coisa que guardar. Guardar, eu posso chegar, guardar esse copo em cima daquela prateleira ali. Eu guardei ela ali. Qualquer pessoa pode ter acesso a ele. Qualquer pessoa pode estar vendo. Mas se eu me escondo, muitas vezes até eu esqueço onde eu escondi. Quantas vezes guardamos coisas, escondemos, guardamos assim, depois, meu Deus, aonde que eu guardei? Aonde que eu coloquei aquilo? É porque simplesmente você não guardou. Assim é a palavra do Senhor, quando nós escondemos ela no nosso coração, ela entra e faz morada. Porque a palavra do Senhor, meus amados, ele nos produz frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de crescimento. Quando nós temos o encontro com Cristo a cada dia, nós despertamos o desejo de conhecer mais e mais a Deus. Eu costumo muito falar, meus amados irmãos, que não há como nós conhecer alguém se nós não nos aproximarmos dele. Não tem como. Eu posso até saber que fulano existe, mas se eu não aproximar dele, não tiver aproximação dele, não tem como eu conhecer nada a respeito da vida dele ou dela. E assim é Deus. Só tem como nós conhecer a Deus da maneira que nós vamos nos aproximando a cada dia dele. Nós vamos conhecendo mais e mais quem ele é e a grandeza dele. Esse ano de 2024, aleluia, quero dar um breve testemunho aqui rapidinho. Esse ano de 2024, Deus trabalhou de uma maneira na minha vida, no meu ministério, que não tem como nem, às vezes eu paro assim, eu não sei como que ele trabalhou desta maneira. Não sei como. Não sei como. Eu tinha um grande desejo no meu coração de fazer capelania. Comecei a fazer capelania. Ali, durante capelania, aleluia, eu fiz o curso de juiz de paz também. Através do curso de juiz de paz fiz outro curso também, obreiro com excelência. E aquilo foi me dando desejo mais e mais de conhecer mais a Deus, de estudar mais profundamente. Comecei a fazer teologia. Aleluia. Glória a Deus. Daqui 7 meses eu estou terminando teologia básico avançado. Comecei também a fazer outro curso disso aí, outro curso também. Aleluia. Que esse vai durar 2 anos.
estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É um estudo, o qual cada dia nós vamos nos aproximando mais e mais de Deus, meus amados irmãos. Então, meus amados irmãos, não tem como nós conhecer aquele como nós não nos aproximamos dele. Tem pessoas que a gente vê, ao nosso olhar a gente já fala, alguma coisa não bateu. Aí você começa a ter contato com aquela pessoa. De repente você vê que aquela pessoa é totalmente o contrário do que você pensava que ele era. Outras pessoas você já vê, opa, e ali fica mais gostoso, né? E assim é Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, falamos, opa, uau, que maravilha. E a cada dia que nós vamos nos aproximando, nós vamos vendo, aleluia, como é bom ter esse amigo justo, verdadeiro e fiel, que é Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, aqui no versículo 16, que fala do homem exterior, que é o homem a cada dia, como eu já falei, a cada dia ele vai envelhecendo, enfraquecendo. Também tem o homem interior. O homem interior. Que ele vai, a cada dia, ele vai evoluindo espiritualmente através da busca em Cristo. E há uma promessa de Deus na nossa vida, no capítulo 14, versículo 16 de João, o qual Jesus, ali ele está com seus discípulos, e ele fala, olha, e eu rogarei o Pai, e eles vos dará um outro Consolador, para que fique convosco. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos, porque ele habita em mim e em você, meus amados irmãos. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele estava aqui com seus discípulos, e ele sabia que ele estava para partir, e ele falou ali para o seu discípulo, olha, eu vou rogar ao Pai, e ele vai enviar um outro Consolador, para que fique convosco. E esse Espírito Santo, ele habita dentro de mim e de você. Esse Espírito Santo que nos alegra nos momentos mais difíceis. Às vezes estamos sozinhos no canto. É por isso que às vezes nós que somos crentes, às vezes somos taxados por doido. Porque às vezes estamos sozinhos em um canto, em um quarto. E ali começamos a orar, começamos a louvar. E de repente, aquela presença gostosa vai nos envolvendo. Começamos a chorar, começamos a falar em línguas. Aleluia. Glória a Deus. Mas isso não vem de nós. É Deus que nos acaricia com a sua graça, com o seu Espírito derramado dentro de nós, faz com que nós possamos sentir mais e mais a presença dEle, meus amados irmãos. É o Espírito Santo que está conosco, que faz essa obra nas nossas vidas. A cada dia, a cada momento. No capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, ali quando João está na ilha de Patmos, ele tem um encontro com Cristo ali, ele está escrevendo a 7 cartas à igreja da Ásia Menor, e na 7ª carta, no capítulo 3, versículo 20, ele escreve a carta. E ali ele fala, aleluia,
eis que estou à tua porta. Jesus, ele estava falando ali para a igreja de Laodiceia: olha, eu estou à tua porta. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo. Glória a Deus. Por que ele estava falando, meus amados? A igreja de Laodiceia, ela se encontrava de uma forma o qual ela achava que não precisava mais de Deus. Tinha os cultos, era uma igreja muito rica, uma igreja poderosa. Aleluia. Uma igreja poderosa, o qual os cultos aconteciam, mas Jesus não se fazia presente. Jesus, ele estava lá fora, e ele fala: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Por que foi necessário ele falar isso, meus amados? O culto acontecia, mas ele não estava presente. E tudo que Deus quer está presente na nossa vida, meus amados irmãos. É tudo que Deus quer, é que nós estejamos sempre presentes com Ele. É sempre. No capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, o apóstolo Paulo fala o quê? Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu faço uma pergunta: tem como Cristo morar em mim e eu permanecer sendo a mesma pessoa? Se Cristo mora em mim, aleluia, como o apóstolo Paulo fala, se eu já não faço mais o que eu quero, como que eu permaneço sendo a mesma pessoa? Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim e por você, amado. Glória a Deus. Aleluia. Agora, por que ele se entregou? Porque, meus amados irmãos, sem o sangue não há remissão, sem o sangue não há salvação. Sem Jesus, como ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É só através de Jesus que nós chegamos até o Pai. Se você quer chegar até o Pai, se você tem um desejo de morar na cidade celestial, se você tem um desejo de estar para sempre com Cristo, como foi louvado hoje aqui, Ele vem voando sobre as nuvens. Se você tem esse desejo, essa esperança, que as trombetas vai soar e o seu nome vai ser chamado, é necessário que estejamos com Cristo, porque Cristo vai voltar, o que eu queira, o que eu não queira, Ele vai voltar, as trombetas vão soar, os nomes vai ser chamado. Ah, mas eu aceitei a Cristo há 30, 40 anos atrás, fui batizado nas águas, fui batizado batizado com o Espírito Santo, mas eu parei. Mas eu estou salvo, porque a palavra de Deus fala: aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus fala claramente: aquele que permanecer até o fim herdará a coroa da vida eterna. É o que permanecer até o fim, meus amados irmãos. Cristo está de braços abertos para nos acolher. Tudo o que Ele quer é que o homem venha ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Meus amados irmãos, hoje é noite de salvação, de transformação. Você pode ter a sua vida transformada, moldada pelo poder de Cristo, meus amados irmãos. Só Ele tem o poder para transformar. Só Ele pode nos conduzir ao Pai. Eu posso até achar que pelas minhas capacidades eu vou chegar ao céu.
Mas sem a confissão, sem o reconhecimento que eu sou pecador, que eu necessito de Cristo, sem a minha confissão de fé, não tem como eu chegar até o Pai. Porque pelas minhas forças, eu não sou capaz de chegar a lugar nenhum. É o sangue de Cristo que nos lava, que nos purifica, que nos perdoa de todo e qualquer tipo de pecado. Jesus, quando ele foi para o madeiro, meus amados irmãos, ele não merecia estar lá, mas foi necessário ele estar. E como ele falou, eu não vim para os santos, mas eu vim para os doentes. Ele veio pelo estuprador, ele veio pelo assassino, ele veio pela prostituta, ele veio pelo ladrão. É por isso que ele pagou um preço tão caro na cruz do Calvário, porque ele estava pagando o pecado de toda a humanidade. Todo aquele que confessa a ele como Salvador receberá a coroa da vida eterna. Então hoje Deus pode mudar a sua vida. Deus pode escrever o seu nome no livro da vida. Não está encerrando ainda, mas eu peço licença, irmão Salvador, e quero estar fazendo esse convite nesta noite. Aquele que não aceitou Jesus como Salvador ainda, olha, não é esse Salvador aqui não, tá? É Salvador da sua vida, Salvador da sua alma. Aquele que não aceitou Jesus como Salvador, hoje é a chance. Aí você pode até perguntar, pastor, é necessário que eu aceite Jesus como Salvador? É. Porque se não fosse, para que queria morrer? Rapidamente, já encerrando, só para concluir aqui o convite que eu fiz. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo. Aleluia. Romanos capítulo 10. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 10, versículo 8 em diante. Mas o que dizer? A palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração? Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou do morto, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, com o coração, quando nós recebemos a palavra, com o coração nós cremos para a justiça, mas com a boca fazemos confissão. Se aqui nesta noite tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, da sua alma, e saber que você, a partir de hoje, você não vai mais ser, aleluia, 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 você não vai ser mais só um morador aqui da terra, mas sua cidade está no céu, onde o Cristo está à destra de Deus. Você que está afastado, você que um dia já aceitou Jesus como Salvador, sentiu a presença dele na sua vida, mas por aquilo ou por alguma coisa você desistiu. Às vezes você olhou para o seu pastor, às vezes você olhou para o seu amigo, para o seu irmão, mas tem um alvo qual nós temos que olhar, é Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Pedro, quando ele estava no barco,
Quando ele estava no barco, que Jesus ia andando sobre as águas, ele falou: quem és, Senhor? Ele falou: sou eu, não temas, sou eu. Ele já achava que era um fantasma. Às vezes, meus irmãos, eu não quero prolongar aqui não para não tomar o tempo. Às vezes, quando eu me lembro nessa mensagem, eu me lembro só de uma coisa. Por que eles achavam que Jesus era um fantasma? Porque Jesus estava longe. Jesus, longe de nós, ele pode se tornar um fantasma, porque nós não o conhecemos. Mas perto de nós o conhecemos, nós o amamos e nós o adoramos. E Pedro, ele fala: quem és? Não, Jesus fala: não temas, sou eu. Pedro fala: se és tu, Senhor, manda ter contigo sobre as águas. E Pedro levanta. Olha, muitas pessoas criticam a fé de Pedro. Eu tenho essa fé? Você tem essa fé? De sair do barco e sair andando sobre as águas? Mas Pedro andou. Aleluia. Pedro andou. E a palavra de Deus fala que Pedro, ele andando, mas quando ele olhou para os ventos, para a água agitada, ele começou a afogar. A Bíblia não fala o tanto que ele andou, mas eu creio que quando ele começou a afogar, ele estava bem próximo de Jesus, assim como está eu e você. Porque a palavra de Deus fala que quando ele começou a afundar, Jesus pegou na mão e levantou. Aleluia. Jesus está aqui para mudar a sua vida. Jesus está aqui para te transformar. Jesus está aqui para escrever a nova história da sua vida, meus amados irmãos. Ele está aqui para isso. Ele não está aqui por um acaso. Ele está aqui para mudar a sua vida, a sua história. Escrever uma nova história. Aleluia. Outra coisa que me chama a atenção, bem rapidinho. Depois o Salvador me puxa a orelha. Aleluia. A palavra de Deus fala que quando ele começou a afundar, Jesus pegou na mão e levantou. Mas não fala como ele voltou até o barco. Não sei se foi com o braço no ombro de Jesus e andando sobre as águas de volta, ou se Jesus levou sobre o colo, meus amados irmãos. A Bíblia não fala isso. Aleluia. Deus está aqui de braços abertos, para te socorrer daquilo que mais te aflige nessa noite. O que está afligindo o seu coração? O que está te afligindo nessa noite? Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você entrou, mas Jesus pode mudar a sua história. Você pode até chegar aqui e falar: hoje é o último culto, não quero mais. Não quero mais. Chega, eu desisto. Jesus fala: vem, filho. Filho, eu quero te carregar sobre os braços. Eu quero te carregar sobre os braços. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Cristo, aleluia, levante a sua mão. Levante a sua mão, você quer? Aquele que quer entregar a sua vida para Cristo, levante a mão. Nós vamos estar orando, e seu nome vai estar escrito no livro da vida. E aqui nessa terra nós passamos a ser estrangeiro e forasteiro, porque a nossa cidade não é daqui, a nossa cidade é do alto, é do céu. Aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Mas antes de pegar, eu quero estar fazendo mais uma oração.